Olá, prevencionista. Sou Marquinhos, presidente do Sintesp. Hoje, vamos realizar um comentário sobre tudo o que está acontecendo com referência à proteção respiratória, na proteção desse vírus, que está causando um tumulto tremendo e provocando uma grande dúvida em todas as pessoas quanto à utilização correta do equipamento, bem como qual o modelo que devemos utilizar. Portanto, hoje, nós trouxemos aqui a nossa amiga e companheira, Selma Rossana. Ela é a nossa vice-presidente da Regional Sintesp Guarulhos. E ela vai conversar com a gente justamente sobre esse assunto, um assunto polêmico, mas que vai trazer muitas informações importantes a todos nós, inclusive também não só aos técnicos, mas também com as pessoas que estiverem acessando esse nosso vídeo. Portanto, Selma, a palavra está contigo. Dê as boas-vindas. Um abraço e muito obrigado, viu, Selma? Obrigada, Marquinhos. É sempre um prazer poder participar de qualquer que seja a atividade que o Sintesp proporciona para os nossos amigos, para as nossas amigas. É um trabalho de formiguinha, mas que nesse momento a gente está tendo que ser mais veloz, né? Então, nós vamos falar do jeito que precisamos compreender da melhor forma, dentro de um espaço de tempo pequeno, para que a habilidade seja colocada aqui. E vamos indo às questões do momento, né? Falar de Covid-19, eu acho que dentre a nossa conversa vai acabar surgindo o ponto, né? Por outro lado, é interessante, né, esse assunto é um assunto muito complexo, muito extenso. Proteção respiratória é algo que sempre foi muito difícil de falar. E muito polêmico também, né? Muito polêmico, muito polêmico. Na minha trajetória trabalhando com EPI, que agora virou moda, né, falar EPI, agora nunca vi uma coisa igual. Agora é um momento. Falo agora que é demais, né? Estamos na mídia total, mas não tem EPI, olha que coisa. Mas, enfim, falar de proteção respiratória não é agora que está sendo difícil, não. Sempre foi. Sempre foi porque, assim, eu sempre disse isso. Não é que eu goste mais disso, não. Sempre disse isso. Quem já assistiu treinamentos meus sabe que eu sempre falo isso. Não é que eu goste disso, mas é o equipamento de segurança que mais me preocupa. Por quê? Primeira coisa, é horrível de usar. Qualidade de vida fica comprometida, rendimento profissional fica comprometido. Agora, uma vez que a segurança no trabalho, e agora é a nossa vez de colocar isso em evidência, uma vez que a segurança do trabalho determinou a utilização desse equipamento de segurança, seja ele qual for, não é porque a gente é chato, não é porque a gente quer fazer com que a empresa gaste dinheiro à toa, é porque existe a necessidade. Verdade. Porque um técnico em segurança não é doido. Por que ele vai indicar o uso disso aqui desnecessariamente? Por quê? Desnecessário eu quero dizer o seguinte, eu sei que é ruim de usar, porque antes de indicar para aquele trabalhador, para aquela pessoa utilizar, eu usei. E eu sinto dificuldade em respirar com isso aqui, é óbvio, não é? Bem, então lá vou eu vou ter que mexer com o trabalhador, com o pobre do trabalhador que muitas vezes está lá na fundição, está lá na construção civil, enfim, está no hospital, correndo de um lado para o outro, enfim. Mas eu também vou mexer com o bolso da empresa, porque agora ninguém está se dando muito conta, todo mundo está achando isso até barato, né? Mas toda a vida todo mundo achou que isso aqui é custo. Então, o papel do técnico e da técnica de segurança do trabalho, dos engenheiros, é sempre muito comprometido nesse lado. É o equipamento de segurança que sempre me preocupou mais. É um equipamento de segurança que precisa a gente puxar a orelha do trabalhador sempre, 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 porque você olha para ele está usando da forma incorreta de alguma coisa, e a gente vira o chatão da história, tá?
e agora está em evidência. E agora nos preocupa porque o trabalhador, a pessoa comum, o cidadão, está preocupado em usar o respirador. Verdade, agora são todas as pessoas, né, Selma? Não é só o trabalhador, mas todas as pessoas, né? Então, e muita gente não conhece o equipamento, não sabe como funciona. Então, é uma boa oportunidade da gente estar explicando para eles como que funciona. Excelente oportunidade essa. E aí, a gente não convoca só o nosso lado técnico, né? A gente não coloca só o nosso lado profissional, a gente coloca o nosso lado cidadão também. Sim. E aí a gente convoca até aquelas pessoas que a gente foi bastante chato em sala de aula a relembrar tudo aquilo que a gente explicou para repassar para os outros. Verdade, isso é uma coisa que você falou muito importante aí. Agora parece que está começando a surgir a importância da prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Você viu como que o mundo dá volta? Até o presente momento, a gente tem uma dificuldade muito grande em levar essa conscientização. Hoje, as pessoas estão procurando e desconhecem. Isso que é importante. É verdade. Então, sem sombra de dúvida, a população, de uma forma geral, seja ela trabalhadora sem fins lucrativos, não importa. As pessoas estão preocupadas e cabe a nós cumprir o nosso papel. Exato. De prevencionista e de um pouco mais conhecedor que eles, né? Porque todos os dias a gente está aprendendo um pouco mais. Então, Selma, nesse trabalho que nós estamos realizando agora, tem algumas perguntas importantes a te fazer com relação à proteção respiratória. Então, eu vou iniciar agora fazendo algumas perguntas, tá bom? Então, eu vou começar agora. À vontade. Olha, nesse momento, qual é o verdadeiro papel da proteção respiratória, ou seja, das máscaras respiratórias, e o seu uso? Qual é o verdadeiro papel? Nós estamos agora num momento que eu não sei se eu olho para a área da saúde, se eu olho para a área do trabalhador ou se eu olho para a área do cidadão. A verdade é uma só. Nós estamos todos muito assustados com a velocidade desse vírus. Nós estamos nos sentindo impotentes e o que eu sinto é que as pessoas estão se agarrando a qualquer coisa, a qualquer informação para se proteger ou para proteger os seus. Então, a gente vê essa correria atrás de respiradores. Eu tenho, inclusive, apesar de já estar há 2 anos fora do comércio de respiradores, eu já não trabalho mais com venda de respiradores, mas a gente continua tendo os contatos e eu tento ajudar as pessoas, alguns a se conscientizar que não adianta ficar comprando 20 mil, 30 mil máscaras e não fazer a reposição delas depois e não ter essa necessidade ali e começar a faltar onde realmente ela vai ser necessária, né? Importante, mas aquilo que a gente está dizendo, num dia a gente fala que a máscara caseira não serve para nada, no outro dia a máscara caseira virou o soufflé do momento. Então, realmente está um momento bastante difícil. Eu vou tentar focar as minhas respostas maiores em cima dos profissionais, na verdade, daqueles que eu entendo que precisam usar, porque a todo momento está gerando polêmica em cima disso. De tudo que a gente fala, que a gente é de acordo com alguma coisa, alguém diz, não, mas você está levando contra aquela situação ou outra. Sempre na intenção de ajudar, eu não consigo ver uma má vontade nas pessoas. Mas, nesse momento, a gente tem que conversar sobre isso, sim. Legal. Selma, como você disse, né? Nós estamos levando a informação para a área profissional mesmo. Essa nossa gravação, ela vai ser destinada à área profissional também, muito mais para a profissional, e as pessoas que tiverem curiosidade também, querer ter contato, eles possam também entender. Eu acho que daí vai ser importante. Isso que é o importante, tá? Agora, me diz uma coisa. Nós vemos, que nem você falou, vários tipos de máscara que estão utilizando. Tem umas pessoas utilizando lenço na boca, blusa na boca, várias coisas, e além de mais, máscaras, aquelas máscaras bem simples, né, que a gente utiliza no dia a dia, outras máscaras com filtros. Então, me fala uma coisa, qual que é a diferença entre as máscaras N95
e aquelas PFF 1, 2 e 3? Legal. Muito boa pergunta. Porque, assim, as máscaras parece que elas perderam um pouco a classificação, não é? E antes também a gente já escutava isso, sabe? A gente escutava, inclusive, a pessoa não falando não, eu uso um PFF1, um PFF2, um PF... E aí você perguntava até por curiosidade, que é para a pessoa entendesse. Você sabe o que é um PFF1, 2 ou 3? E aí você percebia que não, né? Então havia uma necessidade já para trás de se explicar o que é isso. E agora está o N95, o N95. Vamos lá. A gente tem um país bastante conflitante em termos de aprovações de equipamentos de segurança, e isso a gente sabe, tá? N, por exemplo, vem de NIOSH, que é uma homologação americana. E, no caso da SPFF, a homologação se baseia em estudos europeus. Então, isso vem daí. NIOSH, o N vem de NIOSH, que é uma organização internacional que tem o tipo de estudos dela. A NIOSH tem 9 tipos de máscaras aprovadas, entre elas a N95. O Ministério da Saúde aprovou a regulamentação americana. Por isso que são as N95. 95 por quê? Porque a capacidade de filtração dela é 95%. E a gente tem as PFF, que é a mesma máscara. Toma, nós estamos aqui, com uma máscara PFF, não sei se consegue ver, daí. Dá para ver sim, Selma. Dá, não dá? Dá sim, coloca a letra. Isso. Releva um pouquinho, vamos lá. E a gente tem a mesma, como se fosse uma conchinha, vamos colocar isso aqui, é a mesma. Se você abrir as máscaras e verificar, é a mesma máscara. Sendo que essa daqui, o Ministério do Trabalho, agora Ministério da Economia, faz a aprovação seguindo os estudos europeus. Ok? Então, a diferença está aí, está no que elas são homologadas pelos determinados ministérios, mas é o mesmo tipo de respirador, tá? Por isso, com base nesse estudo, a Anvisa acabou liberando. Por quê? A produção para a indústria, isso é fundamentos aqui dentro do Brasil, né? A produção para a indústria é muito maior. Conclusão, a oferta no mercado é muito maior. E nós vamos ter um problema aí, porque está faltando para a indústria agora também. E é uma preocupação que pode ter outro tipo de saída, tá? Mas basicamente é isso. Então, nesse momento, não existe essa preocupação mais com a N95 ou com a PFF, que PFF, peça facial filtrante. Então, não é nada demais, né? Com uma camada, com 2 camadas ou com 3 camadas, tá? Então, aí é que vem uma outra questão. PFF1, por exemplo, ela tem uma eficiência mínima de 80%. Isso quer dizer que na hora de você fazer os testes de penetração, passa pela manta dela até 20% do material particulado, entendeu? Porque as fibras dela são um pouquinho mais abertas. E no estudo que a segurança do trabalho faz, os levantamentos ambientais, ele determina qual é o tamanho da partícula, se a PFF1 atende. Quando a gente chega numa PFF2 ou uma N95, a eficiência mínima dela já passa a 94%. Isso quer dizer, passa pela manta, porque tem 2 camadas de fibras entrelaçadas, passa pela manta até 6%. Então, a capacidade de filtração dela é mais retida. Ok? E quando a gente entra numa PFF3, que nesse caso é simbolizada aqui pelo tirante vermelho, no caso desse fabricante, que ele costuma identificar assim, amarelo,
P1. Branco, P2. E vermelho, P3, tá? Então, e na frente sinalizado, claro, tá? E quando a gente tem uma PFF3, a eficiência mínima dela é 99%. Quer dizer, passa 1% no teste de penetração dela, tá? Aí você vai me dizer, qual das três é a melhor em termos de eficiência? Eis a pergunta, eis a questão. Não, em termos de eficiência, você vai me dizer que é a P3. Por quê? Porque ela filtra 99% daquilo que ela inalar. Beleza? Beleza. Então por que não tem P3 para tudo? Porque a capacidade de respirar com essa acaba ficando mais forçada, é mais difícil de respirar. A capacidade de respirar com duas mantas também é bastante comprometida. Então, a gente, nesse momento, entra o prevencionista analisar qual o melhor tipo de respirador para aquela situação de trabalho. No caso das hospitalares, do pessoal da área de saúde, a gente tem que avaliar que os vírus, os micro-organismos, eles são dimensionados, não tem como a gente medir. Como é que a gente vai fazer uma avaliação de risco biológico? Não tem como medir, depende do paciente, depende do local que a pessoa está, depende da demanda que tem. Quanto que esse vírus pode atacar a pessoa? Não sei, pode cair aqui 1 milhão deles e não atacar, porque a pessoa tem, sei lá, as suas eficiências. Pode ser que um seja o suficiente para contaminar aquela pessoa. Então, vocês veem a complexidade que é a área do prevencionista nessa hora. Na indústria, de certa forma, é muito mais prático, né? Porque tem toda uma literatura feita em cima de um programa de proteção respiratória, tem toda uma análise feita, onde a gente faz a coleta do produto, manda para o laboratório, e através desse estudo a gente define se pode usar uma PFF1, uma PF2 ou uma PFF3. Depende disso. Agora, no caso da saúde, é no mínimo uma PFF2. Por quê? Porque, por exemplo, a gente tem que saber o tamanho do vírus. Quanto é a medida do coronavírus? 0,4 microns. Ok? E aí, microns, milésimo do milímetro. Percebe? Olha o tamanho disso, tá? Então, no caso dessa aqui, ele não segura. Por quê? Deixa eu ver se eu me recordo aqui, tá? Porque essa daqui só segura até 0,001, se eu não me engano, microns. Aí você diz assim, nossa, então uma P1 atende, né? Lembra da proximidade do fator? É muito próximo esse tamanho, 0,001, para atender. Então, é um risco muito grande. Pode ser que um fabricante até chegue perto da P2, da PFF2, mas pode ser que não. E pode ser, né, a gente sabe que é propaganda de alguma coisa que é preciso experimentar. E ser humano não dá para experimentar, né? Por isso que não é recomendada a PFF1, tá? Tem que ser pelo menos uma PFF2, ok? O fator dela de proteção é imensamente segura. Com certeza, o tamanho do micron, do coronavírus, do bacilo de Koch e de outros vírus que por aí tem, da SARS, de tantos outros que tem e que estão rondando em torno de nós com maior concentração dentro de hospitais, porque a concentração é importante que seja lembrado, né? É diferente de eu estar aqui na minha casa, na minha sala, e você na sua, ou dentro de uma indústria, onde a circulação de vírus é muito menor. É diferente. É por aí que a gente faz essas avaliações. Ficou claro a questão do N95, da PFF, do fator de proteção delas, que tem que ser. É um assunto bastante extenso, né, para a gente treinar também. Mas basicamente é isso. Mas para o momento que nós estamos passando, é muito importante essa explicação, Selma. É interessantíssima. Agora que nós conhecemos, sabemos essas máscaras, todas elas,
Agora, uma coisa que fica uma pergunta. Será que como nós vamos utilizar corretamente essa máscara? Como que devemos utilizar? Porque não é simplesmente colocar a máscara no rosto que ela vai ter uma eficácia de acordo com o que manda a sua especificação. Como que devemos utilizar cada uma delas, Selma? Então, a gente tem que se preocupar muito com a questão de vedação no rosto, tá? Isso é um assunto um pouco mais detalhado, que a gente pode levar um pouquinho mais adiante. Nós estamos amadurecendo a ideia de um treinamento onde a gente faz alguns exercícios para poder a gente compreender essa questão de vedação. Vedação no rosto. A gente tem uma dificuldade muito grande, né? A gente não tem um perfil definido do brasileiro. A gente tem características de fisionomia muito diferentes uma da outra, não é? A gente tem pontos de fixação no nosso rosto que são muito parecidos. Então, a colocação desses elásticos, elas são estratégicas, gente. Elas são estratégicas, tá? Não é à toa que tem 2 tirantes. Estão conseguindo enxergar? Sim, tem 2 tirantes, tá? Esse tirante de cima, se você observar, ele está colocado aqui, ó, na maçã do rosto. E o tirante de baixo, sempre no queixo, tá? A gente tem que se preocupar com outro ponto de fixação, que é a região do nariz. Isso para efeito de vedação, tá? Então, a gente tem, nesse tipo de respirador, a gente tem uma borrachinha, uma espuminha, para quê? Uma parte metálica. Essa parte metálica, ela serve exatamente para modelar, porque nariz também é outra coisa, né? Nariz é uma febre, né? Cada um tem o seu nariz, o importante é que ele funcione, mas tem narigão, né? Tem tabana, tem mais compridinho. E se a gente não fizer essa vedação, não adianta, a gente se preocupa muito com a parte de baixo e esquece dessa região da vedação. Inclusive, nesse momento, eu penso que um óculos de segurança sem anti-embaçante, porque o anti-embaçante é um modismo que veio para facilitar a vida do trabalhador que reclamava que embaçava. Mas vamos pensar, por que o óculos embaça? Porque a máscara não está vedando. Então, você concorda que isso aqui, sem anti-embaçante, é um alerta que está vazando? E se está vazando, o que eu vou fazer? Eu vou melhorar essa vedação na região do nariz, entendeu? Então, pessoal, tem que pensar assim, olha, as coisas mudam de um lado para o outro. Nós estamos falando de indústria. E quando você fala de indústria, o trabalhador pode manusear completamente essa máscara pelo lado de fora. Dentro tem que ser preservada. Dentro tem que ser branca. Porque um fator de descarte é a questão da sujidade interna dela, a sujeira, né? Então, eu aconselho ao trabalhador a ter domínio da máscara. Como? Pelo lado de fora. E quando ele vai colocar ao rosto, lembrando, gente, a gente deve dar sempre preferência para o respirador. Então, as pessoas que têm um cabelo mais longo, eu aconselho sempre a manter os cabelos presos. Isso é muito comum no pessoal que não trabalha diretamente em produção, trabalha em laboratório, deixar os cabelos soltos, né? Mas não é legal. Por quê? Porque tem essa fixação na região da nuca. Então, na indústria, de uma forma geral, quando você vai utilizar, ou pessoas que não estão ligadas na área da saúde, vamos pensar assim, você vai dominar o seu respirador, segurando os 2 tirantes dessa forma e acomodar ao rosto. Nesse primeiro momento, olha, você consegue passar o tirante de baixo para a nuca, é aqui que ele deve ficar, e o tirante de cima para a parte mais alta da cabeça. Terminou de fazer isso, essa é a colocação correta, a gente tem que se preocupar em vedar a região do nariz. Pronto, na indústria essa é a colocação. Então, mas agora nós estamos em época de Covid-19, né? Para retirar, damos preferência a tirar a parte de cima. Na indústria, eu posso manusear ela, lembra? Para preservar a parte interna. Tiro o tirante de cima
e ela está completamente preservada. Coloca, condiciona no meu saquinho plástico, enfim, se ela é dobrável, eu dobre, guardo em algum lugar, mas é muito mais simples. Quando a gente fala de área da saúde, épocas de Covid-19, já mudei até o ano dele, né? Épocas de Covid-19, a gente tem que pensar o seguinte: eu acomodo a minha mão na frente do respirador. O que pode acontecer? O vírus está instalado aqui. E eu passo ele para minha mão. E eu acabo, né, passando tudo pelo meu rosto, pelo meu cabelo. E aí pode acabar piorando, né? Então, pessoal, em épocas de Covid-19, né, colocação do respirador deve ser feita pelos tirantes, tá? Então, você manuseia só os tirantes, coloca o respirador, acomoda o nariz e assim fica. E para retirar, nada de apoiar na frente do respirador, seja ele qual for, tá? Retira, e no caso da saúde, descartado. Ah, não, dá para usar? Dá para usar. Saquinho de papel, gente. Saquinho de papel. As pessoas utilizam luvas, né? Eles conseguem manusear isso. Fecha. Tá? O vírus, o novo Corona-19, né? O Corona-20, desculpa. Ele sobrevive muito menos dentro de uma embalagem de papel do que de plástico, né? Já foi comprovada que a conservação no saquinho plástico é muito maior. Então, há da gente também adotar essas medidas, pelo menos por esse momento, né? Que não é mais uma questão de higiene, é uma questão de controle da pandemia, tá bom? Então, ter cuidado com isso. Legal? Essa é a forma. Agora, mais alguma? Olha, Selma, parabéns, né, pela explicação, porque muitas coisas, acho que vários profissionais não desconheciam a forma correta de se utilizar um equipamento desse, viu? Principalmente no momento que nós estamos vivendo, né? Que são vírus, são coisas invisíveis que a gente não consegue ver a olhos, né? Assim, então, problema maior. Mas, olha, eu falo para você, fiquei contente de ver essas explicações aí, tá? Então, agora, depois de todas as explicações, como utilizar, qual o tipo de máscara, bom, a manutenção delas, você também já acabou de dar explicação, né? A manutenção. Então, eu acabei falando na questão voltada ao Covid-19, né? Nessa questão. Mas, assim, na indústria, é muito comum as pessoas perguntarem quanto tempo dura uma máscara, né? Quanto tempo dura? Aí, na cabeça do prevencionista, ele tem que pensar assim, não é quanto tempo dura, né? Qual é a vida útil desse respirador? Porque depende de vários fatores, não depende? Existe toda uma colocação aí no mercado, na mídia, né? Inclusive dizendo das 12 horas, das 6 horas, de um turno completo. Mas é muito complicado, porque se eu tenho um trabalhador que trabalha na fundição a todo instante, caramba, quando eu chegar 4 horas de trabalho numa máscara que a gente chama de descartável, que não está certo esse termo, né? A gente tem que falar que ela é sem manutenção, porque ela não é lavável. Mas não é descartável, ela é um elemento filtrante. Então, ela tem uma vida útil que a gente tem que avaliar. Se eu estiver numa sessão onde, na hora que eu retirar do rosto para ir almoçar, por exemplo, eu olhar para dentro dela, ela está limpa, eu perceber que eu não tenho dificuldade de respirar, quer dizer, ela não está totalmente saturada, eu posso continuar utilizando, tá? Então, essa de eu determinar o tempo, eu tenho duas situações. Ou aquele profissional do SESMIT, daquela empresa, já fez um estudo da porta para dentro da sua casa, que é diferente, ele pode conhecer o ambiente de trabalho dele, a rotina do profissional dele, fazer uma pesquisa, quanto tempo que as pessoas normalmente trocam aquele respirador, e ele sabendo disso, a responsabilidade é dele em dar prazo. Eu não posso virar e dizer, isso aqui dura 12, dura 6, dura 1 hora, porque eu não estou vendo quem vai usar.
em que situação que a pessoa vai usar, entendeu? E assim, antes de tudo isso, na área da saúde mesmo, a gente dizia exatamente isso, sabe? Você entrou num ambiente contaminado, no momento que você retirou esse respirador do rosto, ele já deve ser jogado fora. Mas como fazer isso agora? Faltando material de segurança, faltando respirador. Então, há de se ter uma desculpa para tudo isso, para esse momento, e a gente tem que preservar muito por essa questão de higiene, do contato com o respirador, como eu disse ainda agora, né, colocar lá no saquinho plástico. O profissional da área da saúde, ele tem a luva, ele já tem os métodos de retirar a luva da forma correta, inclusive retirar o respirador com a luva para depois ele poder ter mais liberdade de salvaguardar aquele respirador para que ele até consiga usar novamente. Ou seguir orientações dos fabricantes, que os fabricantes estão bastante envolvidos com essa questão de orientação. Tá? Eu prestei atenção agora e vi uma coisa interessante. Você mostrou vários tipos de máscaras aí, né? Por que umas têm o exalador e outras não? Qual a diferença? Bastante boa pergunta, né? Também é uma coisa que a gente precisa melhorar mais na questão da indústria. O trabalhador da indústria, o que ele mais reclama, deixa eu fazer assim que é para eu não ficar protegendo um fabricante só, né? Mas é o que eu tenho em mãos, né? O que o trabalhador da indústria, ele mais se queixa, quando você pega ele, por exemplo, sem a máscara no rosto, né, você vai lá, chama a atenção dele, aí ele fala assim, nossa, é que eu sinto um calor danado e eu tenho dificuldade de respirar, enfim, né? A válvula de exalação, que é o nome disso, e muita gente diz assim, é legal aquela que tem um filtro na frente. Isso não é um filtro, isso é uma válvula de conforto, uma válvula de exalação. Por quê? Ela tem aqui uma membrana interna, né? Todas elas têm esse tipo de formato. Ela tem uma membrana interna que quando você puxa o ar, ela fecha. Então, aquele material, ele passa pela manta, obrigatoriamente. Quando ele entra na região do rosto do usuário, nariz e boca, nas vias respiratórias, ele já está filtrado, tá? Em contrapartida, como ele não tem o que proteger adiante, quando ele libera o ar, a válvula se abre. Então, aqui dentro é proporcionado um menor desconforto, porque não é que dá conforto, né? É um menor desconforto, tá bom? Então, isso aqui é simplesmente uma peça de conforto para facilitar a vida do trabalhador na indústria. Por quê? Porque quando a gente fala da área da saúde, a gente tem que proteger o trabalhador e tem que proteger o paciente que ele está cuidando. Então, se tem uma válvula de exalação, ela vai exalar sim em cima do paciente. E aí eu não protejo. Por isso que não pode ter, acaba tendo que ser sem a válvula de exalação. Outro, a gente fala muito da área da saúde, esquece das indústrias farmacêuticas, das de comércio, de cosmético, da indústria alimentícia, onde a gente tem que proteger o produto. Em nenhum segmento desses é permitido máscaras com válvula de exalação, tá? Exatamente porque a gente tem que ter a proteção do produto também. Mas na indústria isso é extremamente favorável. Isso dá um menor desconforto para o trabalhador, porque eu não gosto de falar a palavra conforto, porque isso aqui é muito ruim de usar, com válvula ou sem válvula, dentro de um trabalho braçal, de um trabalho complicado, de uma fábrica um pouco mais quente, mas ela traz um conforto fantástico para aquela atividade que ele está desempenhando, sem dúvida, né, em comparação uma a outra, tá? Outra coisa, aproveitando só esse gancho falando de válvula de exalação, todas essas máscaras, né, de elastômero, de silicone, seja ela semifacial, seja ela facial inteira, todas elas têm válvula de exalação, tá? A gente sabe muito bem que nesse momento a gente está com uma demanda muito grande das descartáveis, né, daquilo que a gente chama de máscara descartável, seja ela de qual for. E a indústria, de uma forma geral, vai sentir isso, tá?
Eu confesso que eu preferia que todo trabalhador utilizasse mais máscaras de silicone. Primeiro que o silicone, ele é muito fácil de moldar no rosto, né? Ele é muito menos rígido, né? No rosto, ele machuca menos o rosto do trabalhador. Segundo, que por ser uma dissidência, um elastômero, ela vai fixar melhor no rosto do usuário. Dá uma vedação melhor, né? Terceiro, que o filtro está fora, né? Entendeu? Eu posso trocar só o filtro e higienizar o respirador, lavar com água e sabão, tá bom? Eu, sinceramente, não sei dizer, é uma pergunta até que eu tenho que fazer para dar recomendação melhor, mas eu acho que a saída da indústria, no momento da falta dos respiradores descartáveis, a saída da indústria é migrar para os de borracha, os elastômeros, silicone, enfim, não importa. Porque na saúde não pode usar. Isso aqui seria ótimo, né? Mas não pode porque não tem como não ter a válvula de exalação. Então, ele tem, tá? Mas na indústria, perfeitamente permitido, tranquilamente permitido. Legal, Selminha, muito bem explicado. Parabéns aí pelo trabalho desenvolvido. Mas tem mais uma pergunta, acho que é a última, que daí está pegando em todos. Qual a sua opinião, enquanto profissional, enquanto trabalhou junto a uma empresa que fornece respiradores, tem muito conhecimento na área de proteção respiratória, qual a sua opinião sobre o uso de máscaras caseiras, que hoje está proliferando tudo, aí faz uma máscara de papel, faz uma máscara disso, uma máscara daquilo, qual a sua opinião, enquanto profissional? É uma bucha, hein? É uma bucha. Na bucha, no fígado, né? Bem no fígado. A gente tem entrado em umas discussões aí, que a maioria de nós está home office, está conversando mais online, aquela coisa, e tem gerado grandes confusões por isso, né? E às vezes você leva até dedo na cara, como é que você fala um negócio desse? Então tem o lado prevencionista e tem o lado cidadão, ser humano, né? E eu acho que esse momento é a hora da gente refletir melhor nos cuidados com que a gente tem a falar e o que a gente pode fazer. Bom, vamos lá. O que eu acho? A minha está aqui. Tá? É uma máscara estruturada aí conforme a OMS indica. Tem que se observar tudo isso. Apesar de eu ter alguma coisa ainda aqui de proteção respiratória adequada para isso, a gente tem que pensar que a gente não está no olho do furacão, né? E os profissionais da saúde aqui estão, as pessoas, e quando a gente fala de profissional da saúde, não é só profissional da saúde que está no olho do furacão. Outras pessoas, né? Pessoal que está trabalhando na guarda, na rua, pessoal que está trabalhando em restaurantes, pessoal que está em laboratório, enfim, tem vários segmentos onde a gente tem que preservar mais essas pessoas. Por outro lado, a gente tem que também entender que tem um efeito psicológico. Evidentemente que quando a gente coloca uma barreira de proteção, né, a gente tem essa segurança que está um pouco menos desprotegido, por exemplo, tá? Mais leve, lembra disso? Ela não tem vedação, ok? O vírus pode pousar aqui, pode entrar, não sei. Não existe um estudo para dizer quanto que isso aqui acomoda no tamanho da partícula, não tem um estudo para isso, tá? Mas com certeza, e tem recomendações para a gente não colocar a mão na máscara, no respirador, na máscara, enfim, tá? Existe toda essa recomendação. Mas a gente tem que lembrar que isso aqui também surte um efeito psicológico, né? A gente acaba levando menos a mão ao rosto e se levar, não chegou no nariz, não chegou na boca. Você entendeu? Então, eu acho que deve usar, deve fazer seguindo essas orientações. Tem excelentes orientações, inclusive falando que a parte externa dela deve ser de algodão, de tricoline, a parte interna de um material... a parte externa dela de um material impermeável, a parte interna de um algodão de tricoline e mais uma no meio, para dar um fator de proteção um pouquinho maior,
tá bom? Mas ela não tem vedação, quer dizer, não preciso dizer nada, diante do que já foi falado. Mas é claro, gente, alguma coisa ela vai segurar, porque ontem, só da gente conversar, a gente sabe quanto que a gente dispara de gotículas e a que distância também, né? Ontem eu, inclusive, vi num programa de televisão um estudo feito sobre isso, que um espirro, as gotículas chegam a atingir 10 metros. Não é? Numa conversa, a gente solta gotículas e elas atingem até 2 metros de distância. Então, alguma coisa faz efeito, sim, para isso, entendeu? Agora, lembrando, de paninho, ótimo, então vamos seguir a regrinha, né? Segurar aqui pelo elástico, colocar no rosto. A hora que você for tirar, saquinho plástico, saquinho de papel sempre dentro da bolsa, né? Colocado. E na hora que entra em casa, lavar. Lavar com água, sabão, água sanitária, ou passar, né? Um ferro bem quente também, tá bom? Essa é a questão. Selminha, muito obrigado, Selminha. Olha, as suas orientações caíram muito bem, muito importante para nós, tá bom? Eu acho que o papel nosso é prevencionista, né? Então, a gente trabalhar antes que ocorra. Então, a gente falou muito e a gente está esquecendo de um detalhe, gente. Inclusive, esses dias eu fiz uma brincadeira, né, no Facebook, coloquei uma brincadeira com a máscara e tal, e um mestre meu, de muito respeito, chegou no pessoal e falou para mim: Selma, a sua máscara estava muito próxima do olho. Então, a gente esquece de certos detalhes, sabe? Porque as vias de entrada não é só a boca e nariz, é o olho também. Então, os olhos têm que estar protegidos. Então, cuidado com a proximidade do respirador na região dos olhos, tá? É mucosa, puxa, entra no organismo do mesmo jeito. Atenção para isso. Tá ok, Selminha. Agradeço aí a sua disposição, a sua explanação, foi muito útil, e ficamos para uma próxima, né? E o que eu quero dizer também que nós podemos aí, logo que passar esse surto, que tiver todo mundo já tranquilo, nós fazermos um curso de online, né? Um curso IAD, sobre proteção respiratória. Eu acho que é muito importante para a gente elucidar vários problemas que tem, vários tabus que a gente desconhece, né? Que a gente utiliza, no caso, né? Então, é importante isso. É muito bom a gente amadurecer essa ideia desse curso. A gente está muito acostumado com a proximidade do ser humano, então, para todos nós é um momento de reflexão, de mudança de comportamento, né? E a gente acaba tendo que rever os nossos conceitos. Eu mesmo sou uma pessoa que eu gosto muito de estar perto da pessoa, de dar o treinamento, fazendo tudo que é prático, de pegar, mas parece que as coisas se precipitaram, né, para um futuro. E a gente tem que se adequar a essa nova situação. Então, enquanto a gente não pode fazer um curso presencial também, acho que é o momento adequado para a gente fazer um EAD, alguma coisa feita em módulos, em capítulos, né? Para que as pessoas consigam colocar isso em prática, dê tempo para treinar. Fico à disposição. Ok, Selminha, muito obrigado. O Sinteste agradece aí a sua participação e vamos continuar, né? E vocês que assistiram esse vídeo, que gostaram, deixe seus comentários, aperta o sininho, tá? Dá um joinha para nós e segue nós, o Sinteste, nas redes sociais, nosso YouTube, dá lá o seu like, vamos participar conosco, porque a intenção é sempre trazer informações mais para os nossos representados. Um grande abraço, Selma, e até muito mais. Obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de poder contribuir. Isso é uma obrigação que a gente tem, e espero que a gente continue agregando conhecimentos. E vai lá, dá uma olhadinha lá, contribua também com a sua opinião, com a sua dificuldade, com a sua boa experiência. Esse é o momento da gente trocar experiência realmente. Obrigada, Marcos. Obrigada aí a equipe todinha do Sinteste. E, se Deus assim o quiser, em breve a gente vai estar junto novamente no nosso sábado de capacitação
presencial, nos nossos cursos presenciais, mas vamos nos adequar ao momento. Ok, Thelminha. Boa sorte, gente. Sucesso. Grande abraço a todos. Muito obrigado pela presença. Obrigada.